O Renato não muda nada, né? Qual é a diferença desse time pro time do Mano? Nenhuma diferença. Né? O Renato não inventa, não tenta alguma coisa diferente. Tudo bem, a gente tá sem o Otávio, sem o Riquelme, né? O Cano, agora o Bernal, até o Lima e o Guga estão contundidos, né? O Riquelme e o Canóbio, né? Agora. E agora o Canóbio, exatamente. Agora o Canóbio. O Canóbio, que, assim, dependendo do tipo de... Não sei se você pode falar alguma coisa sobre a contusão do Canóbio, Luana, porque tem casos que ele fica um mês, tem casos de o tal Renato Augusto voltou em 15 dias, né? Teve o Nonato também, né? Que fraturou o nariz, também ele demorou um pouquinho, né? Então, ele fraturou o zigomático, né? Que é esse ossinho que fica aqui. Assim, te dizer quanto tempo, eu não sei, porque não é especificamente a minha área, né? Mas não parece ser uma fratura tão grave, né? grave, e é um lugar que, porque o nariz eu acho que é mais instável, assim, do que esse osso, que é mais... Mas ele deve ter que ficar pelo menos um mêsinho fora de esforço, né? Acredito eu. E quando voltar com uma proteção especial, certeza. né? Exatamente. Eu acho, né? Tomara que seja antes, com a proteção, de repente, ele deixe ficar Márcio, antes, né? você falou aí de contusões, é o que eu acho engraçado. Existe um cuidado, existe que tem que poupar, que o jogador não pode, que o jogador não vai, que não pode, que ele tá cansado, que o pé dói, que não sei o quê. Mas ainda assim os caras continuam se lesionando. Coisa então se for para lesionar parado ou treinando, que se lesione dando a vida dentro de campo. E agora, o Fluminense tem quanto no seu plantel de profissionais? E Fita, os fora de jogo aqui, o Otávio, que veio pra ser titular, aí ele se lesionou, infelizmente, mas também não é lá essas coisas. O Riquelme é um garoto que muito verde ainda. Muito verde. O Cano, é o que faz mais falta pra gente, porque o Everaldo é horroroso. É o único que faz gol. O Bernal também faz falta, porque a gente não tem um volante. O Otávio, não tem também não tem. Agora, tava começando a se firmar. Exatamente. Agora, o Lima e o Guga são cartas que... O Lima eu nem lembrava que tava... Assim, não tem ninguém aqui, tirando o Cano pra mim, que é muito central, e o Bernal, que faria uma grande diferença, não tem ninguém aqui super titular que, meu Deus, perdeu, já era, acabou o time. Então, assim, eu não tô nem preocupado com esse Mundial, não, sinceramente. O pessoal tá falando, preocupado em fazer vexame no Mundial. Cara, assim, a minha preocupação é o brasileiro, porque se acontece alguma coisa com o Arias... Não, já era. Cara, o cara carrega o time nas costas. É impressionante. Márcio, ontem era um jogo pra poupar. Mas como você pouparia? Entrava com titular. 2-3-0 primeiro tempo, aí você tira o Arias. Não consegue. Sabe? Você tira o Arias. De jogo, o Everaldo você tira o Fábio. Os caras que merecem ser poupados. Arias, Fábio, que estão sempre jogando, dando a vida todos os jogos. O Fábio, então, a defesa que ele fez contra o Atlético Mineiro, mais uma da sua coleção de milagres. Então, se a gente parar pra pensar, se o Fábio tá fazendo milagre, a nossa defesa é uma porcaria. Aí a gente tem 3 escanteios seguidos pra tomar um gol da virada. Foi no quarto. No quarto escanteio. Então, assim, cara, aí vem falar que a torcida tá errada, que tá reclamando muito. Hoje tivemos que assistir um cara, de repente foi até mais um porta-voz, né? Que a torcida tá com volume alto da reclamação. Pelo amor de Deus, gente. A internet nos mostra que vocês tentam esconder. Vocês falam uma coisa e quando a gente olha em campo tem outra. É diferente. Não tem mais nada a ver com paciência. Tem a ver com competência. E é isso que tá faltando. Joga limpo com a torcida que vocês vão trazer a torcida pro lado de vocês. Agora a gente vê todos esses cuidados e um monte de jogador se lesionando. E o que tá sendo feito? Nada. Porque não é o que a gente vê, nada. Se tiver algo sendo feito, fala pra gente, torcedor, se acalme. Tá tudo sendo resolvido, tá acontecendo isso. Mas não, pegaram 3 garotos sub-17, transferiram direto pro profissional e jogaram responsabilidade. O que aconteceu? Os 3 quebraram. Um não tá nem sendo aproveitado. 2 tinham acabado de voltar pro sub-20, né? Pra cumprir realmente o que deveria ter sido cumprido. Lesionaram de novo. Lesionaram de novo. Então, assim, isso tá acabando com o Fluminense. Vamos pôr a mão na consciência por pelo menos raciocinar, pensar ou reaver o que foi programado que não tá dando certo, Márcio. Porque a gente tá com esse erro, eu falei até no último programa lá, que esse erro de planejamento vem desde 2024, que já começou errado, aquele excesso de confiança, daquela arrogância com o time, principalmente depois da Recopa, né? Achou que aquele time podia jogar no Brasileiro a hora que quisesse, aí o cenário foi começando a ficar pior, aí teve aqueles problemas de vestiário, a direção, no caso, o Mário Bittencourt, que
aquela coisa de política de amigo, né, de jogador. Você, um empresário, não pode ser um administrador, um CEO de uma empresa, não pode ser amigo de funcionário. Ele tem que ter um diretor de futebol para bater de frente com o jogador. Então ele não tem como botar, ele queria dar uma limpa no elenco ali, no elenco. Ele não podia, ele botou o Mano Menezes lá, um cara linha dura, completamente diferente do Diniz e tal. Aí foi feita a missão. Aí o que tinha que fazer? O Fita até falava muito isso, que tinha que ter demitido o Mano Menezes no início do ano, para poder fazer um outro perfil de elenco. Aí montou-se um elenco. Esses jogadores foram comprados. O Elias fala muito aqui que o Fluminense só contrata para banco. O Fluminense não contrata um jogador para ser titular. É um perfil totalmente equivocado, Márcio. Isso prova que desde a saída do Fred não assumiu ninguém de verdade. Sim. Aí você pega uma gestão que quase levou o Fluminense pro buraco em 2024, o mínimo que era para fazer, o mínimo, reformular geral, filho. Isso em qualquer clube grande aconteceria isso. Era para ter detectado. Até pela idade dos jogadores. Exatamente. Ó, isso daqui, cara, não entrega mais. Pra que foi estender contratos de jogadores que terminariam agora em 25? E continuam fazendo isso. Por qual razão? Exatamente. Por qual motivo? Então, assim, aí o torcedor tá pegando no pé, aí o torcedor tá perturbando. Aí quer transferir pro torcedor uma responsabilidade onde o torcedor não assina nada, onde o torcedor não decide nada a não ser pagar o sócio e pagar o ingresso do Maracanã, ou sair de casa de Santa Cruz pro jogo 9h30 da noite, chegar 1, 2 horas da manhã em casa. É desse torcedor cedo no dia seguinte. É desse torcedor que estão reclamando? É realmente sério isso? Isso é um absurdo. É um absurdo a gente tolerar isso. O Renato chegar e falar sobre isso é muito hipócrita, porque nos outros coletivos você vê um Renato totalmente diferente, você percebe que ele quer passar um pano ali que não existe, até porque quando ele é questionado na última coletiva contra o Sport, Renato, e o elenco do Fluminense, ele vira e fala, eu não vou falar do elenco do Fluminense, quando eu cheguei eles já estavam aqui. Essa é a narrativa para esconder a sua responsabilidade. Seja, tirando dele da reta, exatamente. Então, assim, vamos lá. Eu quero ver se o Renato vai chamar a responsabilidade para si. Quando abrir a janela do meio do ano, ele vai trazer quem empresta. Porque chegar e falar é muito fácil. Agora, autorizar o Marcelo Lomba no Fluminense com 38 anos na cara para ser reserva do Fábio... É um desrespeito ao torcedor, é esse tipo de coisa. E você Mas é um padrão, né, cara? Você desrespeita o torcedor, você desrespeita o Fábio, querendo ou não, você desrespeita o Fábio. Você desrespeita o Vitor Eudes, que está há tanto tempo esperando uma oportunidade. E quando tem entrado bem, você desrespeita. Aí você regressa com um garoto que veio do Liverpool. Marcelo Pitaluga. O Pitaluga? Qual a esperança que você dá pra esse garoto? Qual a motivação? O Pitaluga machucou a mão. Tudo bem, mas a gente ainda tem lá um outro também. E vai renovar com o Fábio de qualquer jeito. Eu esqueci o nome dele. A gente tem mas o Fábio tem que renovar. Gustavo Ramalho. Tem o Pedro Rangel que tá emprestado e pode voltar muito bom goleiro. Mas o Fábio, pra mim, é indiscutível. O Fábio, ele não mostra sinal nenhuma de decadência física. Pelo contrário. Ele tá evoluindo. Luana, exatamente. A bola tá contigo aí. Vamos falar aí dessa situação aí do Renato. O que você achou dessa coletiva do Renato Gaúcho aí? Vamos entrar nesse... Vou até pular isso aí. Vamos direto na coletiva do Renato, que já começou aí a falar. Que continua o assunto, na verdade. Eu achei um absurdo isso, mas vamos lá. Não, então, daquilo que eu falei, eu tava falando aqui antes, eu só assisti a coletiva porque eu vim aqui, né, e eu ia ter que discutir isso. Igual o jogo até o final. Porque, caramba, eu fico tão estressada que eu não consigo ver às vezes. Então, eu começo a ver os pré-jogos que tem e paro quando começo a analisar a coletiva porque eu fico tensa. Mas hoje eu fui ver a coletiva, ainda mais porque deu uma repercussão. E aí, aquilo que eu também falei aqui antes, o Renato ali mostrou, primeiro... começou com esse discurso de que vocês estão reclamando de barriga cheia porque o Fluminense está aqui, é 5º colocado, é o melhor da Sul-Americana. Só que, assim, isso só prova que o torcedor não é burro, né? O torcedor do Fluminense é inteligente. O torcedor do Fluminense, ele não vai se contentar com coisas vazias, né? Sim. Ele não quer só que ganhe, ele quer que ganhe bem. Porque essas vitórias contra esses timinhos ou os golzinhos cagados ali no final, uma hora não vão funcionar. Então, daqui a pouco, esse time que está em 5º está na zona de rebaixamento, no piscar de olhos, né? E o torcedor do Fluminense sabe disso, já viu isso, já viveu isso, conhece. O torcedor do Fluminense não é burro. Então, quando o torcedor do Fluminense questiona um resultado de 2-0, você tem que estar feliz que você tem uma torcida inteligente, né? Ou não, né? Porque tem gente que gosta da massa de manobra, né? Mas você tá questionando o desempenho do time, porque você sabe que é insustentável isso. Um time que não joga bem não vai sustentar isso. Sim. Então, o que a gente espera é ver uma atuação ao nível do Fluminense, né? O Fluminense acabou de ganhar uma Libertadores e decaiu assim muito rapidamente. Então, a gente só espera que ele volte ao nível
que ele tem que ser, entendeu? Disputar, ele tá ali disputando, não vai ganhar tudo, mas que pelo menos dispute, que pelo menos dê esperança, que jogue bonito, que ponha a raça, a alma ali em campo, que tá faltando muito, entendeu? Tá faltando muito, parece que é o que ele falou, só tem o Arias e o Fábio dando sangue nesse time, entendeu? Ninguém mais tá dando. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais, tamo junto.